Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, capítulo 9. Como você tem aprendido? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já está inscrito no nosso canal? Poxa, ainda não, assim, eu entrei agora. Então se inscreva, deixa o seu like. Não esqueça, divulgue para mais pessoas. Lembrando que todos os dias nós temos aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra que muda cursos. Uma palavra que faz com que você realmente enxergue aquilo que está à sua frente. A palavra de Deus é uma lâmpada para o nosso caminho. Então compartilhe com quem você ama. Ah, mas o meu amigo lá já é crente, ancião. Compartilha com ele, não tem problema. Você vai ajudar também o canal Pela Bíblia a ser visto por muitas pessoas que já são cristãos. Faça isso, tá bom? Muito bem, então hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de João, no capítulo 9. Nós tínhamos parado no versículo 6, depois que Jesus havia curado aquele homem, mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Você se lembra que o Evangelho de João, ele sempre é visto na conotação da divindade de Cristo, né? Essa é a forma de ler o Evangelho de João. Então agora a gente vai continuar e vamos tentar descobrir mais alguma coisa importante aqui nesse capítulo 9, conforme a gente vem falando. Versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com a saliva e colocou-a nos meus olhos, e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aqui tem um detalhe muito importante para a gente considerar. Você se lembra que quando eu tratei no capítulo 7 sobre a festa das cabanas, o que é que nós enxergávamos ali? Ali tinha uma tradição de que o tanque de Siloé, ele era um tanque que fazia com que as pessoas pudessem ser curadas. Você se lembra disso? Agora, Jesus, ele conhece essa tradição. Ele coloca lama nos olhos do homem e diz: olha, vai lá no tanque de Siloé e se lava. O que Jesus queria falar com isso? Jesus queria chamar a atenção daqueles fariseus que ele era muito maior do que aquilo ali. Mas ele respeitava a tradição. Porque se eles entendessem o significado do tanque de Siloé, aliás, o próprio nome Siloé significa enviado. Eles iriam entender que foi o enviado de Deus que havia curado aquele homem. Vejam só como a Bíblia é interessante. Mas não é essa a atitude daqueles fariseus. Vamos dar uma olhadinha qual é a atitude deles. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Vejam que aqui o evangelista João, ele faz questão de destacar que era sábado. Os judeus também perseguiam muito Jesus por causa da questão do sábado, porque eles não compreendiam que Jesus era o próprio sábado. Jesus era o próprio Shabat, Jesus era o próprio descanso. E Jesus ter misturado lodo naquele dia era uma obra, era um trabalho que Jesus estava fazendo. Mas o que é que Jesus já estava abrindo o caminho para mostrar aos seus discípulos que aquele sábado que tinha sido dado para a nação de Israel tinha um propósito e que eles em breve não mais estariam debaixo das ordenanças daquele dia, conforme disse o apóstolo Paulo. Nenhum homem vos julgue pelo comer, beber, ou pela observância das luas novas, ou dos sábados. Lembrando também que os sábados eram muitos sábados em Israel. Não era só o 7º dia, tá? Qualquer festividade em Israel era considerado um sábado, era um Shabat. Tá legal? Então vejam que agora eles estão preocupados porque era sábado
e Jesus havia curado aquele homem. E aí o texto prossegue. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar seus pais. Aqui nós temos um detalhe também muito interessante. Aquele homem, todo mundo conhecia ele mendigando, inclusive os judeus. Sabiam que aquele homem era cego. Mas tinha um problema. A incredulidade faz com que as pessoas duvidem até mesmo do óbvio. Por exemplo, hoje nós apresentamos Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus dos altares, não o Jesus dos crucifixos. Nós apresentamos o Jesus da Bíblia, aquele que cura, salva e liberta. Mas pessoas sectárias respondem de que maneira? Oh, não, se nós não estivermos associados com tal organização, jamais poderemos ter a vida eterna. Assim como os fariseus rejeitavam a luz que emanava do próprio Filho de Deus, que era Jesus. Eles sabiam que aquele homem estava cego. Eles conheciam aquele homem desde pequeno. Mas ainda assim eles não acreditaram. Entre aspas, não é? Esse é o relato do evangelista João. Eles sabiam que era o homem. O grande problema é que admitir a cegueira daquele homem iria fazer com que eles admitissem a fala anterior do homem, que Jesus era um profeta. E eles sabiam muito bem que um profeta poderia ser o Machia. Portanto, eles tinham temor daquilo que Jesus fazia. Vamos prosseguindo. Então perguntaram: este é seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Vejam como a intimidação religiosa é terrível. Os pais do rapaz, agora, jogam a responsabilidade para cima do rapaz, porque eles sabem o que está acontecendo naquele momento. Se eles admitirem que aquele rapaz foi curado por Jesus, toda a família poderá ser ostracizada, e se não tiver uma punição maior. Então os pais, temendo agora os fariseus, o que é que eles dizem? Perguntem para ele próprio. Você já conheceu alguma seita? Talvez você até já participou em alguma parecida, né? Onde os pais não podem nem sequer falar com os filhos, se os filhos desejam seguir a Jesus ou reconhecer a Jesus como um profeta e vice-versa, reconhecer a Jesus como Deus. Você já conhece alguma seita que já fez isso? Que toda vez que você fala em Jesus perto de um membro dessa seita, eles ficam nervosos. Já conheceu? Pois é, a mesma coisa acontecia lá nos dias de Cristo. Mas vamos continuar dando uma olhadinha. Que interessante esse relato. Foi por isso que seus pais disseram... Opa, o versículo 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então vejam, eles tinham medo de serem desassociados da sinagoga. Então o que é que eles tinham que fazer? Não reconhecer e até mesmo usar de subterfúgios na linguagem. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, percebam aqui agora como a religião ela ilude as pessoas. Eles dizem: sabemos que esse homem é pecador. Eles estão mentindo. Eles não sabem nada sobre Jesus. E eles ainda blasfemam no nome de Deus,
para a glória de Deus, concorde com a gente. Você conhece alguma liderança religiosa que quer que você concorde com ela, mesmo quando ela está errada? Puxa vida, Anselmo, eu pertencia a um grupo sectário que era desse jeito. Eles querem que você concorde com eles, não é? Mas você concordar com eles, você vai menosprezar sua própria consciência e tudo aquilo que Deus está tentando falar com você. Porque Deus não fala com todo mundo. Deus fala apenas com aqueles aos quais ele tem um propósito na vida. Então Deus está tentando falar com você, está tentando te tirar da religião, Deus está tentando mostrar para você, mas você às vezes está com medo de ser expulso da sinagoga. Às vezes vai ser necessário você ser expulso da sinagoga para que os seus olhos se abram. Vamos prosseguindo aqui. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que lhe fez? Como lhe abriu os olhos? O homem já tinha respondido, mas agora eles estão insistindo de novo. Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então insultaram e disseram, discípulos dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que olhos de um cego de nascença tenham sido abertos. E se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Notem que interessante. Agora, eles expulsam qualquer um que confesse Jesus. Você conhece algum grupo religioso que a partir do momento que você deixa de acreditar nos seus líderes para acreditar apenas na Bíblia ou em Jesus, eles expulsam você dos seus sinagogas do reino? Conhece algum grupo religioso, né, que pensam dessa maneira? Pois é, vejam que o problema não é novo. Jesus, ele traz realmente essa divisão, porque ele é luz, né? Aqueles das sinagogas do reino são escuridão. Então, quando você começa a falar em Jesus, eles realmente se sentem muito chateados. Tá legal? Então, tá aí mais um ponto muito importante para você. Vamos prosseguir, então. Eles expulsaram o homem, desassociaram o homem lá da sinagoga do reino. Vamos prosseguir. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Né? Olha aí o prosquinel aparecendo, né? O homem o adorou, né? Não prestou homenagem, né? Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então Jesus aqui ele dá uma verdadeira lição de humildade, uma verdadeira lição de misericórdia. Ele cura aquele homem, ele mostra que o sábado vai ser abrogado depois da sua morte. Ele mostra aos fariseus que eles estão buscando muito mais glória humana do que a própria glória de Deus. Jesus realmente dá um verdadeiro show nesse capítulo 9 do Evangelho de João. Bom, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se, amanhã cedinho, aliás, hoje meia-noite, já entra aí o Pela Bíblia no Dia a Dia. Não perca, é sempre a palavra de Deus falada para você. Vamos criar uma grande corrente? Você está inscrito nesse canal? Você assistiu? Compartilhe com mais alguém e peça para que as pessoas se inscrevam no canal, por favor. Tá bom? Deus abençoe a vocês todos, um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador,
Jesus.